Hoje, convidamos você a caminhar por essa trilha sagrada. Vamos deixar para trás o barulho do mundo moderno e entrar na tenda de Jacó. Vamos desvendar os mistérios milenares que cada um desses nomes carrega. Vamos descobrir o significado de cada cor, a vibração de cada pedra preciosa no peitoral do sacerdote e a força invencível que flui das 12 tribos de Israel. Prepare o seu espírito. O que você está prestes a ver não é apenas uma narrativa do passado, mas o reflexo de como Deus continua a escolher o improvável para realizar o impossível. Seja bem-vindo à jornada das 12 tribos. O legado das estrelas começa agora. O fugitivo e a pedra. O vento seco do deserto de Berseba açoitava o rosto de Jacó. Ele não caminhava como um herdeiro, mas como um ladrão. Atrás dele ficavam as tendas de seu pai, Isaque, e o cheiro de guisado de sua mãe, Rebeca. À sua frente, apenas o horizonte incerto e o medo da espada de seu irmão, Esaú. Jacó sentia o peso do cajado em sua mão. Ele havia conquistado a primogenitura, havia roubado a bênção, mas, naquele momento, sentia-se o homem mais pobre da terra. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de sangue e púrpura, ele percebeu que não chegaria a lugar algum antes da escuridão total. Ele parou em um lugar comum. Não havia nada de sagrado ali, apenas poeira e rochas. Escolheu uma pedra de superfície fria e áspera para servir de travesseiro. Ao fechar os olhos, o som do deserto parecia sussurrar seu antigo nome: Suplantador. Mas o sono não trouxe o esquecimento, trouxe a visão. Naquela noite, a terra se abriu para o céu. Jacó viu uma escada, cujos degraus pareciam feitos de luz sólida. Seres terríveis e magníficos subiam e desciam por ela. No topo, uma voz que não ecoava nos ouvidos, mas na alma, trovejou: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. Quando Jacó despertou, o suor frio misturava-se ao orvalho. Ele não era mais o mesmo. A pedra que servira de apoio para sua cabeça foi erguida como uma coluna. Ele a ungiu com o pouco azeite que lhe restava. Quão terrível é este lugar! Exclamou. Esta não é outra coisa senão a casa de Deus. Ali, o pai das 12 tribos fez seu primeiro voto. Ele partiu para Harã, não mais fugindo de um irmão, mas correndo em direção a um destino: o Poço de Harã. Muitas luas se passaram até que os campos verdes de Harã surgissem no horizonte. Jacó estava exausto, suas roupas cobertas pela poeira de semanas de viagem. Ele se aproximou de um poço no campo, onde 3 rebanhos de ovelhas repousavam. De onde sois, meus irmãos? Perguntou Jacó aos pastores. Somos de Harã, responderam eles secos. Conheceis Labão, filho de Naor? Conhecemos, e veja, ali vem Raquel, a filha dele, com as ovelhas. Jacó olhou e o tempo pareceu parar. Raquel não era apenas bela, ela carregava o vigor da terra e o brilho da promessa. Quando ela se aproximou para dar de beber ao rebanho, Jacó sentiu uma força que não vinha de seus músculos, mas de seu sangue. Sozinho, ele removeu a imensa pedra que cobria a boca do poço, uma tarefa que normalmente exigia vários homens. Ele deu de beber às ovelhas dela. Depois, em um gesto que misturava alívio e paixão, beijou Raquel e chorou em voz alta. Quem é você? Ela perguntou assustada, mas intrigada pelo estranho que demonstrava tamanha força e emoção. Sou o filho de Rebeca, irmã de seu pai. Sou o seu sangue. Raquel correu para contar a Labão. Jacó ficou junto ao poço, observando o reflexo do sol na água. Ele ainda não sabia, mas as águas daquele poço seriam testemunhas do nascimento de uma rivalidade, de um amor épico e de 12 filhos que mudariam o curso da história humana. Labão veio ao seu encontro com os braços abertos, mas nos olhos do tio, Jacó viu um brilho que conhecia bem, o brilho da astúcia. Ali, entre 2 homens peritos na arte do engano, a nação de Israel começaria a ser moldada. 7 anos por um beijo. O primeiro mês, na casa de Labão, foi de observação. Jacó não era um convidado comum. Ele trabalhava com a agilidade de quem tinha algo a provar e a astúcia de quem conhecia o valor do suor.
Labão, notando que a presença do sobrinho trazia uma sorte incomum aos seus rebanhos, decidiu formalizar o vínculo. Não é justo que me sirvas de graça por seres meu parente, disse Labão, enquanto partiam o pão ao entardecer. Diz-me, qual será o teu salário? Jacó não hesitou. Seus olhos buscaram Raquel, que estava à entrada da tenda. Ele via nela a personificação da promessa que Deus fizera em Betel. Para ele, o futuro de sua linhagem passava pelo sorriso daquela mulher. Servir-te-ei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova, respondeu Jacó. Labão sorriu, um sorriso que não alcançava totalmente os olhos. É melhor que eu a dê a ti do que a outro homem. Fica comigo. Os 7 anos que se seguiram foram descritos pelo tempo como um sopro. A Bíblia diz que eles pareceram a Jacó apenas alguns dias. Tamanha era a força do seu amor. Ele suportava o calor causticante do dia e a geada cortante da noite nos campos de Harã. Cada ovelha que nascia, cada tosquia concluída, era um degrau a menos para ter Raquel em seus braços. Enquanto isso, nas sombras da tenda principal, Lia, a filha mais velha, observava. Ela era o oposto da irmã. Onde Raquel era solar e vibrante, Lia era melancólica, possuindo o que as escrituras chamam de olhos tenros. Talvez uma visão fraca. Ela ouvia as promessas de Jacó para a irmã e sentia o peso do silêncio de seu pai. O contrato estava chegando ao fim. O sol da liberdade e do amor estava prestes a nascer para Jacó. Ou assim ele acreditava. A noite do engano. O dia do banquete de núpcias chegou carregado de fumaça de carne assada e o som de flautas. Labão convidou todos os homens do lugar. O vinho corria livre e a alegria de Jacó era transbordante. Ele finalmente se tornaria um homem completo, o líder de sua própria casa. Ao cair da noite, conforme o costume, a noiva foi trazida para a tenda nupcial. Ela estava coberta por um véu espesso e escuro, protegida pela penumbra e pelo silêncio. Jacó, embriagado pela felicidade e pelo vinho, não suspeitou de nada. Na escuridão daquela tenda, ele sussurrou promessas de amor, acreditando tocar a pele de Raquel. Mas o sol da manhã é um juiz implacável. Quando os primeiros raios de luz atravessaram as frestas da tenda, Jacó virou-se para beijar sua esposa. O choque foi como um golpe de espada no peito. Não era Raquel. Os olhos que o fitavam com uma mistura de medo e súplica eram os olhos de Lia. Jacó saltou do leito, o sangue fervendo de indignação. Ele saiu da tenda aos gritos, procurando por Labão. O acampamento parou para assistir ao confronto. Que é isto que me fizeste? Rugiu Jacó, segurando Labão pelas vestes. Não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? Labão, mantendo uma calma irritante, ajeitou sua túnica. Ele era o mestre do engano falando com o aluno que achava que já sabia tudo. Não é costume em nossa terra dar a mais nova antes da primogênita, disse ele secamente. Cumpre a semana desta, depois te daremos também a outra, pelo serviço de mais 7 anos. Jacó sentiu o peso da ironia divina. Ele, que havia enganado seu pai Isaque se passando pelo irmão mais velho para roubar a bênção, fora agora enganado por um sogro que lhe impôs a irmã mais velha no lugar da mais nova. Por amor a Raquel, Jacó submeteu-se. Ele aceitou Lia, mas seu coração permaneceu fechado para ela. Uma semana depois, ele finalmente se casou com Raquel, mas o preço foi caro. Mais 7 anos de servidão e uma casa dividida. O palco estava montado. O ventre de 2 irmãs se tornaria o campo de batalha onde as 12 tribos de Israel começariam a ser forjadas, entre lágrimas, orações e uma competição desesperada por afeto. O ventre de Lia e o choro de Raquel. A tenda de Jacó era um lugar de silêncios pesados. Ele entrava na tenda de Raquel com o passo leve e o coração aberto, mas visitava Lia apenas por obrigação e dever. No entanto, os céus observavam a injustiça. A Bíblia nos diz que o Senhor viu que Lia era desprezada e, em sua misericórdia, abriu-lhe a madre, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia deu à luz o primeiro filho. Ao segurar o bebê, ela buscou nos olhos da criança uma ponte para o coração do marido. O Senhor viu a minha aflição, disse ela, dando-lhe o nome de Ruben.
certamente agora meu marido me amará. Mas o amor não veio. Jacó continuava a buscar o refúgio nos braços de Raquel. Pouco depois, Lia concebeu novamente. O Senhor ouviu que eu era desprezada e chamou o menino de Simeão. A história se repetiu pela terceira vez. Lia, em sua esperança resiliente, deu à luz Levi. Agora, desta vez, meu marido se unirá a mim. Contudo, foi no quarto filho que algo mudou no espírito de Lia. Ela parou de olhar para Jacó e olhou para o alto. Ao segurar o pequeno Judá nos braços, ela não mencionou sua dor ou seu marido. Ela simplesmente declarou: desta vez louvarei ao Senhor. Enquanto o louvor de Lia ecoava, o choro de Raquel se tornava amargo. A mulher amada era a mulher vazia. A beleza de Raquel não podia lhe dar o que a desprezada Lia tinha de sobra. O ciúme começou a corroer a paz das irmãs como ácido. Mandrágoras e ciúmes. A tensão atingiu o ponto de ruptura. Raquel, desesperada, confrontou Jacó com palavras que feriram como adagas. Dá-me filhos, senão morrerei. Jacó, inflamado de ira, respondeu: acaso estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do ventre? A disputa saiu do campo da natureza para o campo da lei e do costume. Raquel, seguindo o exemplo de Sara, deu a Jacó sua serva, Bila, para que gerasse em seu colo. Assim nasceram Dan, justiça, e Naftali, luta. Raquel sentia que estava vencendo a queda de braço espiritual com sua irmã. Lia, vendo que parara de conceber, revidou. Entregou sua serva Zilpa a Jacó. E desta união nasceram Gade, boa sorte, e Azer, felicidade. A família de Jacó crescia em número, mas diminuía em paz. O ápice dessa rivalidade ocorreu durante a colheita do trigo. Ruben, o primogênito de Lia, encontrou no campo algumas mandrágoras, plantas conhecidas na antiguidade por suas supostas propriedades de fertilidade. Raquel, ao vê-las, implorou à irmã: dá-me das mandrágoras de teu filho. Lia, com a face endurecida por anos de rejeição, respondeu com desprezo: já não basta me teres roubado o marido? Queres também as mandrágoras de meu filho? O acordo que se seguiu foi humilhante. Raquel alugou Jacó para Lia por uma noite em troca das plantas. Daquela noite de transação, nasceu Issacar e depois Zebulon. Lia sentia que Deus a recompensava por sua dor, enquanto Raquel, com as mandrágoras na mão, continuava a esperar por um milagre que a ciência humana não podia dar. A casa de Israel era agora um formigueiro de crianças, servas e esposas em conflito. Mas o cenário estava prestes a mudar, pois o silêncio no ventre de Raquel estava chegando ao fim. Os filhos do conflito. O acampamento de Jacó já não era mais uma pequena tenda de viajante. Transformara-se em uma pequena aldeia vibrante, pulsando com o choro de crianças e o balido constante dos rebanhos. No entanto, o ar era carregado. A rivalidade entre as esposas havia transbordado para as servas, Bila e Zilpa, que se viam como peões em um jogo de xadrez emocional. Bila, a serva de Raquel, sentia o peso de gerar filhos que tecnicamente pertenciam à sua senhora. Quando Dan e Naftali nasceram, Raquel celebrou como se fossem vitórias militares. Lutei lutas de Deus com minha irmã e venci, exclamava ela. Mas Naftali, cujo nome significava minha luta, crescia sob a sombra dessa competição. Ele era ágil, como uma gazela, mas seus olhos refletiam a agitação da casa. Do outro lado, Zilpa trazia ao mundo Gade e Azer. Lia, em sua busca incessante por validação, proclamava sua boa sorte. Mas, nos bastidores, as servas cuidavam de seus filhos com um amor silencioso, ensinando-lhes que, embora fossem filhos de servas, o sangue que corria em suas veias era o sangue de Israel. Esses 4 meninos, Dan, Naftali, Gade e Azer, formariam a espinha dorsal de tribos guerreiras e resilientes. Eles aprenderam desde cedo a navegar entre as tensões das mães principais, tornando-se observadores astutos. O acampamento era uma escola de diplomacia e sobrevivência. Jacó, ao final de cada dia, sentava-se à entrada de sua tenda e via seus 10 filhos brincando na poeira. Ele via a promessa de Abraão se multiplicando, mas sentia que o alicerce daquela casa ainda estava incompleto. Faltava o fruto do seu verdadeiro amor.
o filho da esperança, José. O tempo em Harã parecia ter estagnado para Raquel. Enquanto Lia exibia seus 6 filhos e uma filha, Diná, como troféus de sua fertilidade, Raquel definhava em silêncio. As mandrágoras não haviam funcionado. As orações pareciam bater em um céu de bronze. Mas a narrativa bíblica nos diz que Deus se lembrou de Raquel. Não que ele a tivesse esquecido, mas o tempo da promessa havia chegado ao seu ponto de maturação. Em uma manhã de brisa suave, o grito que ecoou da tenda de Raquel não foi de dor, mas de triunfo. Jacó correu, tropeçando nos próprios pés, com o coração martelando contra as costelas. Quando ele entrou, viu Raquel segurando um embrulho de pele macia. O rosto dela estava lavado em lágrimas de alívio. Deus tirou o meu vexame, sussurrou ela. Ela olhou para o bebê e, em um ato de fé que projetava o futuro, chamou-o de José, Yosef, que significa que o Senhor me acrescente outro. Ela não estava apenas agradecida pelo que tinha, mas esperançosa pelo que viria. Para Jacó, o nascimento de José mudou tudo. Ao segurar o filho de sua amada Raquel, algo despertou em sua alma. Ele olhou para as montanhas ao sul, na direção de Canaã. Harã não era mais sua casa. Ele não era mais o servo de Labão. Ele era o patriarca de uma nação em gestação. Naquela mesma noite, Jacó procurou Labão. O olhar do sobrinho não era mais o de um fugitivo, mas o de um rei sem terra. "Deixa-me ir", disse Jacó com uma voz firme que Labão nunca ouvira antes. "Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais te servi, e deixa-me partir. Tu sabes o quanto trabalhei para ti." Labão sentiu um calafrio. Ele sabia que sua prosperidade estava ligada à presença de Jacó. O nascimento de José fora o sinal. O tempo de servidão de Israel havia acabado. O tempo da conquista estava prestes a começar. O salário de Jacó. Labão era um homem movido pelo lucro, e ele sabia que Jacó era o amuleto de sua prosperidade. Quando Jacó pediu para partir, Labão tentou retê-lo com uma oferta de aparente generosidade. "Diz-me o teu salário", repetiu Labão, escondendo um sorriso astuto. Jacó, porém, já não era o jovem ingênuo que fora enganado na noite de núpcias. Ele conhecia a natureza dos rebanhos e a natureza dos homens. "Não me des nada", respondeu Jacó. "Apenas deixa-me passar hoje por todos os teus rebanhos e separar todas as ovelhas salpicadas e malhadas e todos os cordeiros pretos. Esse será o meu salário." Para Labão, o negócio parecia absurdo. Animais malhados e salpicados eram raros. A maioria do rebanho era de cor sólida. Ele concordou imediatamente, achando que Jacó ficaria com as sobras. No entanto, Labão, em sua desonestidade, antecipou-se, e naquele mesmo dia, retirou todos os machos listrados e as fêmeas manchadas, entregando-os aos seus próprios filhos e colocando uma distância de 3 dias de viagem entre eles e Jacó. Sozinho com o que restava, o rebanho comum, Jacó recorreu a uma sabedoria que misturava a observação da natureza e fé. Ele cortou varas verdes de choupo, de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas. Colocou essas varas diante das fêmeas mais fortes nos bebedouros. O mistério aconteceu sob o sol de Harã. Quando as ovelhas concebiam diante das varas, seus filhotes nasciam listrados, salpicados e malhados. Mais do que biologia, era a mão da providência respondendo a anos de exploração. Jacó aplicava a técnica apenas nos animais mais robustos. Com o tempo, o resultado era visível a quilômetros de distância. Os rebanhos de Labão tornavam-se fracos e escassos, enquanto os de Jacó eram numerosos, fortes e vibrantes. A riqueza de Jacó cresceu até ele possuir não apenas gado, mas servos, servas, camelos e jumentos. O suplantador estava pronto para se tornar o patriarca. A fuga na calada da noite. A tensão no acampamento de Labão tornou-se insuportável. Jacó ouvia os sussurros dos filhos de Labão pelas costas. Jacó tirou tudo o que era de nosso pai. O rosto de Labão, outrora cordial, agora era uma máscara de ressentimento. Foi então que a voz que Jacó ouvira em Betel ecoou novamente em seu espírito. "Volta para a terra de teus pais, e eu serei contigo." Jacó convocou Lia e Raquel ao campo, longe dos ouvidos de espiões. Ele explicou a situação,
expondo como o pai delas o havia enganado, mudando seu salário 10 vezes. Pela primeira vez, as duas irmãs, unidas por um inimigo comum, concordaram plenamente. "Acaso ainda temos parte ou herança na casa de nosso pai?" disseram elas. "Ele nos trata como estrangeiras." Aproveitando que Labão tinha ido tosquear suas ovelhas em uma região distante, Jacó organizou uma operação de fuga colossal. Colocou seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e reuniu todo o gado que havia conquistado. Enquanto o acampamento era desmontado às pressas, Raquel cometeu um ato que traria consequências futuras. Ela entrou na tenda de Labão e roubou os terafins, ídolos domésticos, que representavam não apenas a religião de sua família, mas também os direitos de herança da casa. Eles partiram em silêncio. Atravessaram o rio Eufrates e fugiram em direção à região montanhosa de Gileade. Por 3 dias, Labão nada soube. Mas no 4º dia, a notícia chegou aos seus ouvidos. Inflamado de fúria e sentindo-se traído, Labão reuniu seus homens e partiu em uma perseguição frenética. O encontro entre o passado, Labão, e o futuro, Israel, estava marcado para as montanhas de Gileade. Jacó carregava consigo 11 filhos e a promessa de uma nação, mas atrás dele vinha a sombra de 20 anos de mágoa e uma tropa de homens armados. O acerto de contas em Gileade. Labão e seus homens cavalgaram durante 7 dias com o ódio batendo no peito. Quando finalmente avistaram as tendas de Jacó nas montanhas de Gileade, o cerco parecia inevitável. No entanto, naquela noite, a mão invisível de Deus interveio. Em um sonho, o Criador advertiu Labão: "Cuidado, não fales a Jacó nem bem nem mal." Na manhã seguinte, o confronto não foi de espadas, mas de palavras. Labão desceu ao acampamento com o rosto carregado. "Que fizeste?" gritou Labão. "Levaste minhas filhas como cativas de guerra e nem me deixaste beijar meus netos." Mas a verdadeira dor de Labão era outra. "Por que roubaste meus deuses?" Jacó, ignorando o que Raquel fizera, permitiu uma busca minuciosa. Labão revirou tenda por tenda, saco por saco. Quando chegou à tenda de Raquel, ela estava sentada sobre a sela do camelo, onde havia escondido os ídolos. Com uma calma gélida, ela disse: "Não se irrite, meu senhor, mas não posso me levantar, pois estou no período comum às mulheres." Labão nada encontrou. Foi o momento em que a represa de 20 anos de humilhação de Jacó rompeu. Ele confrontou o sogro com a verdade de 2 décadas. O calor do dia, o gelo da noite, as ovelhas que ele pagou do próprio bolso, as 10 vezes que seu salário foi mudado. "Se o Deus de meu pai não estivesse comigo, tu me mandarias embora agora de mãos vazias", bradou Jacó. Percebendo que não podia vencer, Labão propôs uma trégua. Eles ergueram um monumento de pedras, um testemunho chamado Mispá, "Que o Senhor vigie entre mim e ti quando estivermos apartados um do outro", disseram. Labão voltou para o norte. Jacó, livre de seu passado, agora olhava para o sul, mas o sul guardava a sombra de Esaú. O vade de Jaboque. O medo de Esaú era uma fera que Jacó não conseguia domar. Ao saber que o irmão vinha ao seu encontro com 400 homens armados, Jacó entrou em agonia. Ele dividiu sua família e rebanhos em 2 grupos, pensando: se Esaú atacar um, o outro escapará. Ele enviou presentes, centenas de animais, em ondas sucessivas para aplacar a ira do irmão. Naquela noite, após enviar suas esposas, filhos e bens para o outro lado do ribeiro de Jaboque, Jacó ficou sozinho. A solidão de Jacó foi interrompida por um vulto. Sem aviso, um homem saltou sobre ele nas trevas. O que se seguiu não foi uma oração silenciosa, mas um combate físico, bruto, suado e desesperado. Jacó lutou durante toda a noite. Ele não lutava apenas contra aquele estranho. Lutava contra seu passado de mentiras, contra sua força humana e contra seu próprio destino. Quando a alvorada começou a atingir o céu, o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, deslocando-a. Mesmo ferido e mancando, Jacó não soltou. Ele agarrou-se ao ser celestial com a força de quem não tem mais nada a perder. "Deixe-me ir, pois o dia já nasce", disse o homem. "Não te deixarei ir, se não me abençoar", respondeu Jacó. O estranho perguntou: "Qual é o teu nome?"
Ao responder Jacó, ele estava confessando quem era: o enganador, o suplantador. Então veio a sentença que mudaria o curso da história. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O sol nasceu sobre Peniel, enquanto Jacó atravessava o ribeiro. Ele mancava sim, mas sua alma estava ereta. O homem que cruzara o Jaboque como um fugitivo astuto, agora caminhava como um príncipe de Deus. Ele tinha um novo nome e uma nova identidade para transmitir aos seus 12 filhos. A nação de Israel acabara de nascer em uma luta solitária à beira de um rio. Sombras em Siquém. Após se despedir de Esaú, Jacó, agora Israel, decidiu estabelecer-se próximo à cidade de Siquém. Ele comprou um pedaço de terra e ergueu um altar, tentando encontrar um descanso que lhe fugia há décadas. Mas a semente da discórdia brotou onde ele menos esperava. Sua única filha, Diná, movida pela curiosidade da juventude, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Ali, ela foi avistada por Siquém, o príncipe da região, que a tomou à força. O ato profanou a honra da casa de Israel. No entanto, o príncipe, estranhamente, apaixonou-se pela moça e pediu ao pai, Hamor, que negociasse o casamento. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam do ocorrido, o silêncio que caiu sobre eles foi mais aterrorizante que qualquer grito. Simeão e Levi, o segundo e o terceiro filhos de Lia, sentiram um ódio que queimava como enxofre. Eles herdaram a astúcia do pai, mas a misturaram com uma violência implacável. Não podemos dar nossa irmã a um homem não circuncidado, disseram eles, fingindo uma negociação religiosa. Se todos os homens da vossa cidade forem circuncidados como nós, seremos um só povo. Hamor e Siquém, ansiosos pela aliança, aceitaram. Mas no terceiro dia, quando os homens de Siquém estavam no auge da dor e da febre pela cirurgia, Simeão e Levi desembainharam suas espadas. Eles entraram na cidade como anjos da morte. Não pouparam ninguém. Saquearam os bens, tomaram as mulheres e resgataram Diná de um banho de sangue. Quando Jacó soube, ficou horrorizado. Vós me perturbastes, exclamou ele, fazendo-me odioso aos habitantes desta terra. Somos poucos, eles se reunirão e me destruirão. A resposta de Simeão e Levi ecoaria por gerações, definindo o temperamento de suas tribos. Deveria ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Daquele dia em diante, Jacó soube que seus filhos não eram apenas pastores, eram guerreiros perigosos que carregavam uma fúria difícil de domar. O último suspiro de Raquel. Deus ordenou que Jacó subisse a Betel, o lugar do primeiro sonho. Antes da partida, Jacó deu uma ordem severa: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Eles enterraram os ídolos de Labão sob um carvalho em Siquém, purificando a linhagem para o que estava por vir. O clã seguiu o caminho, mas a jornada foi interrompida perto de Efrata. Raquel, a amada de Jacó, entrou em um trabalho de parto difícil e agonizante. O sol parecia se apagar para Jacó enquanto ele ouvia os gritos da mulher por quem servira há 14 anos. No auge da dor, quando a vida de Raquel se esvaía como areia entre os dedos, a parteira sussurrou: não temas, pois ainda terás este filho. Com seu último fôlego, Raquel olhou para o bebê e chamou-o de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó, recusando-se a deixar que o destino daquela criança fosse marcado pela tragédia da morte da mãe, tomou o menino nos braços e mudou seu nome. Não, seu nome será Benjamim, filho da minha mão direita. Raquel foi sepultada ali mesmo, à beira do caminho. Jacó ergueu uma coluna sobre o seu sepulcro, um marco de dor que ele visitaria em seu coração pelo resto da vida. Agora os 12 estavam completos. 12 filhos, 12 futuros, 12 tribos. Mas a perda de Raquel deixou um vácuo que Jacó tentou preencher com um favoritismo perigoso. Ele voltou seus olhos e todo o seu amor para o filho mais velho de Raquel, José. Sem saber, ao tentar honrar a memória da esposa morta, Jacó estava acendendo o pavio de uma fogueira que quase consumiria toda a sua posteridade. A túnica de muitas cores. A casa de Israel era um mosaico de ressentimentos. Jacó, agora envelhecido e com o coração ainda sepultado em Efrata, junto com Raquel, via em José a única imagem viva de seu grande amor.
José tinha 17 anos, a vivacidade da juventude e uma pureza que irritava seus irmãos mais velhos, homens endurecidos pelo sol e pelo trabalho bruto com o gado. Como prova de sua distinção, Jacó deu a José uma túnica longa e adornada, frequentemente traduzida como de muitas cores. Naquela época, uma veste assim era um símbolo de status. Indicava que o usuário não estava destinado ao trabalho pesado, mas à supervisão e à herança da liderança. Cada vez que José passava pelo campo com sua túnica balançando ao vento, o silêncio de seus irmãos se tornava mais denso. Eles não podiam falar com ele pacificamente, diz o texto sagrado. Mas o que era um rancor silencioso tornou-se um ódio fervente quando José começou a ter sonhos. Ouçam este sonho, dizia José, com a ingenuidade de quem não conhece a maldade humana. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe se levantava, enquanto os vossos se inclinavam diante do meu. Os irmãos trocaram olhares sombrios. Reinarás porventura sobre nós? Depois veio o segundo sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Até Jacó o repreendeu por isso, mas guardou as palavras no coração. Para os irmãos, porém, não havia mais espaço para advertências. José não era apenas o preferido. Ele era agora uma ameaça ao futuro de todos eles. Cisternas e escravidão. A oportunidade para o acerto de contas surgiu em Dotã. Jacó, preocupado com o paradeiro de seus filhos e rebanhos, enviou José para buscá-los. De longe, os irmãos avistaram a túnica colorida aproximando-se como um ponto de luz no horizonte desértico. Lá vem o mestre dos sonhos, escarneceram. Vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna. Veremos então o que será dos seus sonhos. Rúben, o primogênito, sentindo o peso da responsabilidade e tentando redimir seus erros passados, tentou salvá-lo. Não derramem sangue. Joguem-no nesta cisterna vazia. Sua intenção era voltar mais tarde e resgatar o rapaz. Assim que José chegou, a violência foi súbita. As mãos calejadas dos irmãos rasgaram a túnica de cores, o símbolo de sua arrogância aos olhos deles. Ele foi lançado no fundo de um poço seco. Enquanto José gritava por socorro lá embaixo, os 10 irmãos sentaram-se para comer pão. A frieza daquela cena marcava o ponto mais baixo da fraternidade de Israel. Enquanto comiam, uma caravana de ismaelitas apareceu no horizonte, carregando especiarias para o Egito. Judá, vendo uma oportunidade de lucro e querendo evitar o assassinato direto, propôs: Que vantagem teremos em matar nosso irmão? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, afinal, ele é nossa carne. Por 20 moedas de prata, o preço de um escravo comum, José foi entregue a mercadores estrangeiros. Rúben, que estava ausente no momento da venda, voltou e encontrou a cisterna vazia. Rasgou suas roupas em desespero. O menino não aparece, e eu para onde irei? Para encobrir o crime, os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue. Ao voltarem para casa, apresentaram a veste ao pai com uma pergunta cruel. Encontramos isto. Vê se é a túnica de teu filho ou não. Jacó reconheceu-a imediatamente. O grito que saiu de sua garganta ecoou por todo o acampamento. É a túnica de meu filho! Um animal feroz o devorou! Certamente José foi despedaçado! Jacó rasgou suas vestes e cobriu-se de saco. Durante semanas, meses, seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele recusava. Descerei ao túmulo chorando por meu filho, dizia ele. Enquanto isso, no Egito, José entrava no mercado de escravos, sem saber que o sangue em sua túnica era o início do sacrifício necessário para salvar a própria família que o traíra. O luto de um pai. O tempo parou para Jacó. Os anos que se seguiram à perda de José foram como um inverno que nunca terminava. Ele continuava a viver em Hebrom, mas sua alma parecia ter ficado estagnada no momento em que viu a túnica ensanguentada. Ele se tornara um patriarca de poucas palavras, cujos olhos sempre buscavam o horizonte, como se esperasse que o deserto lhe devolvesse o que o animal feroz havia tirado. Os 10 irmãos, agora homens feitos e com suas próprias famílias, carregavam um segredo que os corroía como veneno. Cada vez que olhavam para o rosto sulcado de dor do pai,
sentiam o peso daquelas 20 moedas de prata. O silêncio entre eles era uma muralha. Eles haviam eliminado o sonhador, mas o sonho de José agora os assombrava em cada sombra das tendas. Enquanto isso, no Egito, o cenário era outro. José passara pela casa de Potifar e pela escuridão de uma masmorra, mas o Senhor era com ele. A narrativa bíblica faz questão de destacar que a bênção de Israel não dependia da túnica, mas da presença divina. José decifrou os sonhos de Faraó, as 7 vacas magras que devoravam as 7 gordas. E, em um salto monumental, saiu da prisão para o palácio. Aos 30 anos, José tornou-se o vizir do Egito, o homem mais poderoso abaixo de Faraó. Ele não era mais o jovem pastor de Canaã, ele era Zafenate-Paneia, o salvador do mundo. Ele se casou, teve 2 filhos, Manassés e Efraim, e armazenou o grão do Egito como se guardasse a vida da humanidade. Ele havia esquecido a casa de seu pai, ou assim ele tentava acreditar, enquanto a abundância escondia a cicatriz da traição. O silêncio de Deus e a fome. A profecia de Faraó cumpriu-se com rigor implacável. Após 7 anos de colheitas transbordantes, o céu sobre o Oriente Médio fechou-se. A chuva parou. O solo de Canaã rachou como vidro quebrado. A fome, uma visitante cruel e silenciosa, bateu à porta da tenda de Israel. Os filhos de Jacó olhavam uns para os outros, paralisados pela escassez. O gado morria e o trigo acabava. Jacó, com a autoridade que o sofrimento lhe dera, repreendeu-os. Por que estáis aí a olhar uns para os outros? Ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai-nos de comer, para que vivamos e não morramos. Mas Jacó impôs uma condição. Benjamim, o último filho de Raquel e agora o novo receptáculo de todo o seu medo e proteção, não iria. Jacó não suportaria perder o filho da sua mão direita, como perdera José. Os 10 irmãos partiram. A jornada de Canaã ao Egito foi marcada por um silêncio desconfortável. Eles estavam indo para a terra onde, anos antes, haviam vendido o irmão como escravo. O destino, com sua ironia divina, os levava de volta ao local do crime para que pudessem sobreviver. Ao chegarem ao Egito, foram conduzidos à presença do governador. Eles não reconheceram o homem sentado no trono de ouro, vestido de linho finíssimo e com o rosto pintado, segundo o costume egípcio. Mas José os reconheceu instantaneamente. Ao ver seus irmãos prostrados com o rosto em terra diante dele, José sentiu o impacto da realidade. O sonho de infância havia se cumprido. Os feixes estavam se inclinando, mas o coração de José não se encheu de vingança, mas de uma dor que exigia testes. Ele falou-lhes duramente através de um intérprete, acusando-os de serem espiões. A guerra dos ventres de suas mães agora dava lugar ao julgamento dos irmãos. A linhagem das 12 tribos estava prestes a passar por um processo de purificação que exigiria lágrimas, confissões e o risco da própria vida. O governador e a copa de prata. O palácio de José no Egito tornou-se o cenário de um drama que decidiria o futuro das tribos. José, ainda oculto sob sua identidade egípcia, impôs um teste final. Ele mandou esconder sua própria copa de prata no saco de Benjamim. Quando os irmãos foram interceptados no caminho de volta, o desespero foi total. Ao abrirem o saco e verem o brilho do metal precioso entre o trigo do mais novo, o mundo deles desmoronou. De volta à presença do governador, os irmãos prostraram-se. José, mantendo a face severa, declarou: "O jovem em cujo saco a copa foi achada será meu escravo. Vós, subi em paz para vosso pai." Foi então que aconteceu a maior transformação da linhagem. Judá, o irmão que anos antes sugerira vender José por lucro, adiantou-se. Com a voz embargada, ele implorou pela liberdade do irmão mais novo. Ele narrou a dor de Jacó e a promessa que fizera de proteger o menino com a própria vida. "Peço-te, pois, que o teu servo fique em lugar do moço como escravo, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo?" Ao ouvir o sacrifício de Judá, José não pôde mais se conter. O gelo que cercava seu coração por 20 anos derreteu. Ele ordenou que todos os egípcios saíssem e, em meio a um choro tão alto que foi ouvido no palácio de Faraó, ele exclamou em hebraico:
Eu sou José, meu pai ainda vive? O silêncio dos irmãos foi de puro terror, mas José os abraçou. Não vos entristeçais, foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. O perdão selou a unidade das 12 tribos. A traição fora engolida pela providência. José enviou carruagens reais e o melhor do Egito para buscar Jacó. O ciclo estava se fechando. O legado em Goshen e o fim da jornada. Quando a notícia chegou a Canaã, José ainda vive e é governador de todo o Egito, o coração de Jacó desmaiou. Mas ao ver as carruagens de Faraó, o espírito de Israel reviveu. Aos 130 anos, o patriarca iniciou sua última migração. O encontro em Goshen foi uma cena de beleza eterna. Jacó lançou-se ao pescoço de José e chorou. Agora posso morrer, pois já vi o teu rosto. A família de Israel instalou-se na melhor terra do Egito, onde cresceram e se multiplicaram rapidamente. Mas o fim de Jacó se aproximava. No seu leito de morte, ele chamou os seus 12 filhos para uma cerimônia que definiria milênios de história. Ele não apenas os abençoou, ele profetizou a essência de cada tribo. A Judá, ele deu o cetro e a promessa do Messias, o leão de Judá. A José, ele deu a bênção do ramo frutífero e a porção dupla através de seus filhos, Efraim e Manassés. A cada um dos outros, deu palavras que moldariam suas identidades como guerreiros, pastores e juízes. Jacó fez seus filhos prometerem que não o enterrariam no Egito, mas na caverna de Macpela, junto a Abraão, Isaque, Sara, Rebeca e Lia. Com esse último desejo, o patriarca expirou. A narrativa termina com um cortejo fúnebre monumental cruzando o deserto, do Egito até Canaã. Israel morria como homem, mas nascia como nação. Os 12 irmãos, agora reconciliados, voltaram para o Egito. Eles não eram mais apenas filhos de um pastor, eram as 12 tribos, guardiãs de uma promessa que atravessaria os séculos até chegar a nós. Jacó, o arquiteto de uma herança. O pôr do sol nas planícies de Goshen, no Egito, tinha uma cor diferente do sol de Canaã. Era mais dourado, carregado com a umidade do Nilo. Sentado à entrada de sua casa, Jacó, agora chamado de Israel, sentia o peso de seus 147 anos. Suas mãos, outrora firmes para lutar com anjos e pastorear rebanhos imensos, agora tremiam levemente sobre o colo. Ele fechou os olhos e, por um momento, não estava no Egito. Ele era novamente o jovem que fugia de casa com apenas um cajado. Ele sentia o cheiro do guisado de sua mãe, o frescor do poço, onde vira Raquel pela primeira vez, e a dor aguda na coxa após a luta no Jaboque. Jacó sabia que sua vida fora um tecido feito de fios de engano e fios de glória. Ele fora o suplantador, o que segura o calcanhar. Mas Deus o transformara no príncipe que luta com o Criador. Ele não era apenas um homem. Ele era a raiz de uma oliveira que se espalharia por toda a terra. Chamem meus filhos, sussurrou ele para José, que estava ao seu lado. Quero contar a eles quem eles são, antes que eu me torne apenas memória. Jacó olhou para cada um que entrava na sala. Ele via neles não apenas homens, mas nações. Via em seus olhos as falhas que ele mesmo cometera e as virtudes que Deus plantara. O capítulo de sua vida pessoal estava terminando, mas o livro de Israel estava apenas no primeiro parágrafo. Rúben, a água que se escorre. Rúben entrou primeiro. Como primogênito, ele carregava o direito de ser o líder, o sacerdote e o herdeiro principal. Ele era o princípio da força de Jacó. Mas enquanto caminhava em direção ao leito do pai, Rúben sentia o peso de uma coroa invisível que ele mesmo havia deixado cair. Anos antes, em um momento de impulsividade e desrespeito, Rúben havia profanado o leito de seu pai com Bila. Foi um pecado de instinto, de alguém que agia antes de pensar. Ele tentara compensar isso sendo o único a tentar salvar José da cisterna. Mas sua voz sempre chegava tarde demais. Rúben era como a água, essencial, mas sem forma, poderosa, mas impossível de segurar nas mãos. Ao olhar para o filho mais velho, Jacó não viu o futuro rei. Rúben, tu és meu primogênito, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Começou Jacó, com a voz embargada. Mas,
inconstante como a água, não serás o mais excelente. Rúben baixou a cabeça. Ele seria o pai de uma tribo de pastores e guerreiros que escolheriam ficar fora da terra prometida, preferindo as pastagens do lado de fora do Jordão. Sua tribo seria a primeira a enfrentar os invasores, mas nunca a primeira em honra. Ele aprendeu, da maneira mais dura, que a primogenitura da carne não garante a primogenitura do espírito. Simeão, a espada do rancor. Logo atrás de Rúben veio Simeão. O segundo filho de Lia tinha o olhar endurecido pelas tempestades do deserto. Simeão era o homem da ação violenta. Ele nunca esquecera o que aconteceu em Siquém. Para ele, a justiça era algo que se escrevia com o fio da espada. Ele era o irmão que ficara retido como refém no Egito, enquanto os outros voltavam para buscar Benjamim. Naquela prisão solitária, Simeão teve tempo para pensar em sua fúria. Ele se lembrava do sangue em Siquém e do ódio que sentira por José. Ele era a força bruta de Israel, mas uma força que não conhecia a misericórdia. Ao vê-lo, Jacó sentiu um calafrio. Simeão e Levi são irmãos. Seus instrumentos de guerra são instrumentos de violência, sentenciou o patriarca. No seu furor, mataram homens. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. A tribo de Simeão seria, no futuro, absorvida pelo território de Judá. Eles seriam guerreiros errantes, sem uma herança contínua e vasta, lembrados para sempre como aqueles que precisavam aprender que a força sem controle é apenas destruição. Levi, da espada ao altar. Se Simeão era o braço que golpeava, Levi era a mente que justificava o golpe. O terceiro filho de Lia entrou no aposento de Jacó com passos silenciosos, quase litúrgicos. Ele carregava a mesma intensidade de Simeão, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma busca por ordem, uma sede de zelo, que se não fosse canalizada, tornava-se fanatismo. Jacó olhou para Levi e relembrou o massacre de Siquém. Levi não matara apenas por vingança. Ele matara porque sentia que a santidade da família havia sido violada. Ele era um homem de extremos. O patriarca, porém, repetiu para ele a mesma sentença dada a Simeão. Dividi-los-ei em Jacó e espalhá-los-ei em Israel. A princípio, parecia uma maldição. Levi não teria uma terra própria para chamar de sua. Suas heranças seriam cidades espalhadas dentro dos territórios de seus irmãos. No entanto, o destino de Levi seria o maior exemplo de como Deus pode transformar um temperamento violento em um serviço sagrado. Anos mais tarde, no deserto do Sinai, quando o povo se curvaria diante do bezerro de ouro, seriam os filhos de Levi que se levantariam ao lado de Moisés, desembainhando a espada por zelo ao Senhor. Por causa dessa fidelidade, a tribo de Levi deixaria de ser a tribo do sangue da vingança para se tornar a tribo do sangue do sacrifício. Eles seriam os guardiões do tabernáculo, os professores da lei e a ponte entre o divino e o humano. Levi aprendeu que estar espalhado não era um castigo, mas uma missão: ser o sal que preserva toda a nação. Judá, o leão e o cetro. Quando Judá se aproximou do leito de Jacó, a atmosfera na sala mudou. Houve um silêncio reverente, até mesmo entre os outros irmãos. Judá não era o mais velho, nem o preferido, mas ele era, sem dúvida, o líder. Ele era o homem que havia passado pelo fogo da transformação. Jacó olhou para Judá e viu a evolução da alma humana. Ele se lembrou do Judá que sugerira vender José por lucro, um homem que se perdera em caminhos sombrios com Tamar. Mas ele também viu o Judá que, no Egito, se oferecera para ser escravo no lugar de Benjamim. O egoísmo de Judá morrera, e em seu lugar nascera um rei. Judá, disse Jacó, e sua voz agora tinha um tom de trovão e majestade. Teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Jacó viu o futuro. Viu as colinas da Judéia cobertas de videiras tão fartas que o vinho seria como água. Viu a força de um leão que, uma vez deitado, ninguém ousaria despertar. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Judá tornou-se o herdeiro espiritual da promessa. De sua linhagem viria o rei Davi, e séculos mais tarde, o próprio Messias. O capítulo de Judá é a narrativa da redenção. De um homem que cometeu erros graves,
mas que aprendeu que a verdadeira realeza não está em mandar, mas em sacrificar-se pelo seu povo. Ele saiu da presença do pai, não apenas como um filho, mas como o guardião da linhagem que salvaria o mundo. Dan, o juiz na beira do caminho. Após os filhos de Lia, Jacó voltou seus olhos para os filhos das servas. Dan, o primeiro filho de Bila, serva de Raquel, entrou com um passo cauteloso e olhos aguçados. O nome Dan significava justiça, um grito de Raquel para dizer que Deus havia julgado sua causa. Dan crescera sob a sombra de ser filho de uma serva em uma casa de príncipes. Isso o tornou astuto, observador e mestre em táticas de inteligência. Ele não tinha a força bruta de Judá, mas possuía uma mente capaz de desvendar enigmas e armar ciladas para os inimigos de Israel. Jacó, olhando para o filho, profetizou sua essência. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro para trás. A tribo de Dan seria a pequena, mas letal, guarda de fronteira. Eles seriam os juízes, como o famoso Sansão, séculos depois, que usariam a astúcia e a força individual para libertar o povo. Dan representava a ideia de que a justiça de Deus pode vir de lugares inesperados e através de métodos que os poderosos não conseguem prever. Naftali, a gazela das palavras formosas. Naftali, o segundo filho de Bila, aproximou-se do pai com a leveza de quem conhece os caminhos secretos das montanhas. Se os seus irmãos eram como carvalhos ou leões, Naftali era como o vento. Ele fora o mensageiro da família durante os anos de fome, aquele cujos pés eram rápidos demais para serem alcançados e cuja língua era habilidosa o suficiente para acalmar ânimos exaltados. Jacó observava os movimentos ágeis do filho. Naftali não buscava o confronto direto, ele preferia a liberdade das alturas e a diplomacia das palavras. E Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas, declarou o patriarca. Essa profecia definia não apenas o homem, mas o destino de sua tribo nas terras férteis da Galileia. Os descendentes de Naftali seriam conhecidos por sua prontidão em responder ao chamado de guerra, mas também por sua eloquência. Eles seriam como a gazela, rápidos para agir, mas gentis na fala. Na futura terra de Israel, o território de Naftali cercaria o mar da Galileia, o lugar onde, séculos depois, as palavras formosas do Evangelho ecoariam para o mundo. Naftali ensinou a Israel que a força nem sempre está no peso do golpe, mas na velocidade da resposta e na beleza da mensagem. Gade, o guerreiro da retaguarda. Quando Gade, o primeiro filho de Zilpa, serva de Lia, deu um passo à frente, o som de suas sandálias no chão era firme, quase militar. Gade não conhecia a vida fácil. Desde cedo, ele se vira como um protetor dos rebanhos nas fronteiras mais perigosas. Ele era o homem que vigiava enquanto os outros dormiam. Jacó viu em Gade a cicatriz de 1000 batalhas menores. Ele sabia que a tribo de Gade escolheria as terras além do rio Jordão, em uma região de fronteira constante, exposta aos ataques de bandos nômades e exércitos estrangeiros. Gade, um bando o acometerá, mas ele o acometerá pelos calcanhares, disse Jacó, com um brilho de orgulho nos olhos. Gade era a personificação da resiliência. Sua vida era uma lição de contra-ataque. Ele não seria poupado do sofrimento ou da invasão, mas nunca seria derrotado. A tribo de Gade seria o escudo de Israel no leste. Homens valentes cujos rostos, segundo as crônicas futuras, seriam como rostos de leões. Gade representava a coragem de quem é cercado, mas encontra forças para romper o cerco e perseguir o inimigo até o fim. Aser, o banquete dos reis. O próximo a se aproximar foi Aser. Ao contrário do semblante austero de Gade, Aser trazia consigo uma aura de satisfação e paz. Ele era o homem que encontrava alegria na terra e no trabalho das mãos. Aser não tinha a ambição de Judá ou o tormento de Ruben. Ele era o filho que garantia que a mesa estivesse sempre cheia. Jacó sorriu ao ver o filho de Zilpa. Ele previu que a tribo de Aser ocuparia as planícies costeiras do norte, onde as oliveiras cresciam com tanta força que se dizia que,
banhariam os pés em azeite. De Aser, o seu pão será gordo, e ele fornecerá iguarias reais, profetizou Israel. Aser seria a despensa da nação. Sua riqueza não viria de conquistas militares, mas da fertilidade do solo e do comércio de óleos finos e trigos nobres. Eles seriam os fornecedores dos palácios, os produtores das delícias que adornariam as mesas de reis. Aser ensinou a Israel que a prosperidade é uma bênção de Deus e que há uma santidade profunda em cultivar a terra e partilhar de seus frutos. Na hierarquia das tribos, Aser era o lembrete de que uma nação precisa de guerreiros e juízes, mas também precisa daqueles que trazem o pão gordo para celebrar a vida. Issacar, o fardo e a sabedoria. Issacar, o nono filho de Jacó, era um homem de silêncios profundos e ombros largos. Ele não buscava a glória das batalhas como Gade, nem a eloquência de Naftali. Sua força residia na estabilidade e na paciência. Ele era o eixo sobre o qual a economia agrícola da família girava. Issacar compreendia os tempos e as estações. Ele sabia quando plantar e quando colher, e essa sabedoria o tornava indispensável. Jacó, ao vê-lo, usou uma metáfora que para muitos pareceria um peso, mas para Issacar era uma honra. Issacar é um jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros para a carga e sujeitou-se ao trabalho servil. A tribo de Issacar ocuparia o vale de Jezreel, a terra mais fértil de Israel. Eles seriam o povo que preferia a paz e a produtividade ao conflito. No futuro, seriam conhecidos como homens que conheciam os tempos, servindo como sábios e conselheiros. Issacar ensinou que não há vergonha no trabalho pesado quando ele é feito para sustentar a promessa. Ele era o alicerce silencioso, o homem que carregava o peso para que a nação pudesse florescer. Zebulon, o porto para o mundo. Logo ao lado de Issacar estava seu irmão mais novo, Zebulon. Se Issacar olhava para a terra, Zebulon olhava para o horizonte. Ele era fascinado pelo movimento das águas e pelo mistério do que havia além do mar. Enquanto os outros irmãos se sentiam seguros nas tendas, Zebulon sentia-se vivo no balanço de um barco. Jacó profetizou a vocação marítima do 10º filho. Zebulon habitará no porto dos mares. Ele servirá de porto para navios, e o seu limite chegará até Sidom. A tribo de Zebulon seria a ponte de Israel com as nações estrangeiras. Eles seriam os mercadores, os navegantes e os exploradores. Onde outros viam o mar como uma barreira, Zebulon via uma estrada. Eles trariam as riquezas das ilhas e levariam a cultura de Israel para além das fronteiras. Zebulon representava a abertura de espírito, a coragem de desbravar o desconhecido e a capacidade de transformar o comércio em uma forma de conexão entre os povos. José, o ramo frutífero e a porção dobrada. O silêncio na sala tornou-se absoluto quando José se aproximou. O governador do Egito, vestido com o linho real, ajoelhou-se diante da cama do pai. Jacó estendeu as mãos trêmulas e, por um longo tempo, apenas chorou. José era a prova viva de que Deus podia transformar cinzas em beleza. Ele era o filho que fora morto e ressuscitara no coração de Jacó. A bênção de José foi a mais longa e carregada de simbolismos. Jacó não o viu apenas como um filho, mas como um salvador. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o odiaram, mas o seu arco se manteve firme. Jacó relembrou o sofrimento de José, a cisterna, a escravidão, a prisão, mas destacou que foi o poderoso de Jacó quem sustentou seus braços. Para José não haveria apenas uma tribo, mas uma porção dobrada. Seus 2 filhos, Efraim e Manassés, nascidos no Egito, foram adotados por Jacó como seus próprios filhos, elevando José ao status de herdeiro de uma linhagem dupla. A tribo de José, dividida em Efraim e Manassés, seria a mais numerosa e influente no norte de Israel. Eles herdariam as montanhas férteis e a força política.
José representava a resiliência divina, a capacidade de florescer mesmo em solo estrangeiro, de perdoar o imperdoável e de ser o canal de providência para aqueles que tentaram destruí-lo. Ele era o coração de Israel, batendo com a força da redenção. Benjamim, o lobo da mão direita. Quando chegou a vez de Benjamim, o ambiente na sala suavizou-se. Ele era o menino de Jacó, mesmo já sendo um homem com seus próprios filhos. Ele era a última conexão viva com a carne de Raquel. Benjamim crescera cercado por uma proteção quase sufocante de seu pai e de seus irmãos, que tentavam redimir nele o crime que cometeram contra José. Jacó olhou para Benjamim e não viu apenas o filho frágil que ele temia perder. Ele viu uma natureza feroz e indomável que se esconderia sob aquela aparência de caçula. Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. A profecia era surpreendente. Benjamim não seria uma ovelha mansa. A tribo de Benjamim seria pequena em número, mas terrível em combate. Eles seriam conhecidos como os arqueiros e fundibulários de elite de Israel. Homens que podiam atirar uma pedra com a mão esquerda e não errar um fio de cabelo. De sua linhagem viriam guerreiros implacáveis, e o primeiro rei de Israel, Saul. Benjamim ensinou que o tamanho de uma tribo não define sua força. O menor dos irmãos pode carregar a coragem mais voraz. Manassés, o esquecimento das dores. Para que o número 12 fosse preservado após a separação de Levi para o sacerdócio e a elevação de José, Jacó adotou seus netos. Manassés, o primogênito de José no Egito, aproximou-se do avô. Seu nome significava: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa de meu pai. Manassés era um homem de fronteiras. Ele carregava a herança da sabedoria administrativa de seu pai José, mas desejava a liberdade dos campos. Ao ser abençoado, Jacó colocou a mão sobre ele, mas o mistério da escolha divina agiu novamente. Ele também será um povo e também será grande, disse Jacó. A tribo de Manassés seria a única a possuir território em ambos os lados do rio Jordão. Eles seriam os gigantes da terra, desbravadores de florestas e conquistadores de cidades fortificadas. Manassés representava a expansão e a capacidade de superar o passado. Eles eram a prova de que a bênção de Jacó podia se estender além das fronteiras conhecidas, alcançando terras que ninguém mais ousara tocar. Efraim, a primogenitura do fruto. Ao lado de Manassés estava o mais jovem, Efraim. Quando José posicionou seus filhos para a bênção, ele colocou Manassés à direita de Jacó. Mas o patriarca, com os olhos turvos pela velhice, mas a alma iluminada pelo espírito, cruzou os braços. Ele colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim. José tentou corrigir o pai. Não assim, meu pai, este é o primogênito. Mas Jacó insistiu. Eu sei, meu filho, eu sei. Mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. O nome Efraim significava duplamente frutífero. A tribo de Efraim tornaria-se o coração político e militar do norte de Israel. Eles seriam tão influentes que, em muitos momentos da história futura, o nome Efraim seria usado como sinônimo para toda a nação do norte. De Efraim viria Josué, o homem que finalmente lideraria as 12 tribos na conquista de Canaã. Efraim ensinou que Deus não escolhe os métodos dos homens. Ele escolhe o coração que está pronto para liderar, independentemente da ordem de nascimento. Capítulo 16. O selo do testamento. Com as 12 bênçãos proferidas, contando agora com a estrutura que formaria a nação, substituindo José por Efraim e Manassés e separando Levi para o serviço divino, Jacó sentiu que seu trabalho estava terminado. O quarto estava cheio de homens que agora compreendiam que não eram apenas irmãos, mas as peças de um quebra-cabeça eterno. Jacó tossiu levemente e olhou para todos eles uma última vez. Eu vou me reunir ao meu povo, disse ele com a voz serena. Enterrem-me com meus pais na caverna de Macpela, lá onde enterraram Abraão e Sara, onde enterraram Isaque e Rebeca, e onde eu enterrei Lia. Ao mencionar Lia por último, Jacó deu a ela a honra final. Ele partiu para a eternidade, não apenas como um homem que teve 12 filhos,
mas como o homem que sobreviveu à própria astúcia para se tornar o altar sobre o qual Deus escreveu o nome Israel. Os 12 filhos inclinaram-se. O luto começaria agora, mas a história da nação estava apenas começando a ser escrita nas areias do deserto e nas pedras de Canaã. O êxodo das almas. O Egito nunca vira tamanha procissão. Após o embalsamamento de Jacó, um processo de 40 dias reservado aos reis, uma caravana imensa partiu de Goshen. Eram as 12 tribos, acompanhadas pela cavalaria de Faraó e pelos anciãos egípcios. Jacó voltava para casa, não como o fugitivo que saíra com um cajado, mas como o patriarca de um povo. Contudo, à sombra do cortejo, o medo voltou a assombrar os irmãos. Com a morte de Jacó, Simeão e os outros temiam que a bondade de José fosse apenas uma máscara para não ferir o pai. E se José nos guardar rancor e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Sussurravam entre si. Eles enviaram uma mensagem a José, implorando perdão em nome do falecido pai. José, ao ouvir as palavras deles, chorou. Ele não chorava de raiva, mas de tristeza por ver que, após tantos anos, eles ainda não compreendiam a profundidade da graça. Não temais, disse José, abraçando-os. Vós intentastes mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer o que vedes agora, para conservar muita gente com vida. Aquele foi o verdadeiro funeral do passado. Ali, nas planícies, antes de chegarem à caverna de Macpela, os irmãos deixaram para trás a culpa e abraçaram a missão. Enterraram Jacó ao lado de Lia, fechando o ciclo dos patriarcas e abrindo a era dos filhos. As 12 colunas no Egito. De volta ao Egito, as 12 tribos estabeleceram-se em Goshen. O que antes eram apenas 12 homens e suas famílias, transformou-se em uma colmeia humana vibrante. Cada tribo começou a desenvolver sua própria identidade dentro do território egípcio. Judá liderava o comércio e a diplomacia. Levi mantinha as tradições e as histórias de Abraão vivas em torno das fogueiras. Efraim e Manassés integravam a sabedoria egípcia com a fé hebreia, tornando-se prósperos e numerosos. Eles eram um estado dentro de um estado. Embora vivessem sob a proteção de José, eles não se tornaram egípcios. Eles mantiveram a língua, a circuncisão e o culto ao Deus de seus pais. As 12 tribos eram como 12 colunas de um palácio que ainda não fora construído. Elas cresciam em silêncio, multiplicando-se sob o sol do Nilo, preparando-se para o dia em que o Egito deixaria de ser um abrigo e se tornaria uma prisão. A abundância de Goshen era o ventre onde a nação de Israel estava sendo gestada. O silêncio de José. Os anos passaram como as águas do Nilo, constantes e imparáveis. José, o Salvador do mundo, viu seus netos e bisnetos brincarem em seus joelhos. Ele era o último elo vivo com o mundo de Jacó. Mas, à medida que sua força minguava, ele sentia que o tempo de Israel no Egito estava se aproximando de uma mudança sombria. Em seu leito de morte, aos 110 anos, José não falou de suas glórias no palácio, de sua túnica de ouro ou de seus celeiros. Ele falou do futuro. Ele convocou seus irmãos e seus sobrinhos. Eu morro, disse ele com a voz fraca, mas firme. Mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, José fez um pedido que ecoaria por séculos. Quando Deus vos visitar, levareis os meus ossos daqui. José recusou-se a ser enterrado em uma pirâmide. Ele não queria o repouso eterno no Egito. Ele queria que seu corpo esperasse pelo dia da libertação. Ao morrer, ele foi embalsamado e colocado em um caixão, permanecendo no Egito como uma sentinela silenciosa, um lembrete constante para as 12 tribos de que ali não era o seu lar definitivo. O horizonte da promessa? O livro de Jacó termina aqui, mas a narrativa das 12 tribos se projeta para a eternidade. Com a morte de José, encerrou-se a era dos patriarcas. O horizonte agora estava carregado de promessas e provações. As 12 tribos continuaram a crescer. O nome Filhos de Israel já não descrevia apenas os descendentes diretos de um homem, mas um povo inteiro. Eles carregavam consigo as bênçãos proféticas dadas no leito de morte de Jacó. O cetro de Judá
a força de José, o zelo de Levi e a resiliência de Benjamim. Eles olhavam para o leste, para além do Sinai, sabendo que em algum lugar as colinas de Canaã os esperavam. Eles eram 12 nomes, 12 bandeiras, mas um só sangue e um só destino. A narrativa que começou com um fugitivo dormindo sobre uma pedra em Betel terminava com uma nação pronta para desafiar impérios. O sangue de Jacó corria nas veias de milhares, e a promessa feita a Abraão estava mais viva do que nunca. Israel havia passado pela forja do engano, da inveja, da fome e da glória, e agora estava pronto para o seu próximo capítulo, a caminhada em direção à liberdade. O mapa da promessa. Séculos se passaram desde que os ossos de José foram retirados do Egito sob o clamor da liberdade. A nação que Jacó viu nascer em seu leito de morte atravessara o Mar Vermelho, sobrevivera ao deserto e, sob a liderança de Josué, um descendente de Efraim, cruzara o Jordão. Agora, o silêncio das batalhas dava lugar ao som de cordas de medir. Em Siló, as 12 tribos se reuniram para dividir a terra. O que Jacó profetizara em Goshen tornou-se geografia. A herança de Israel foi desenhada nas montanhas, vales e costas de Canaã, criando um mosaico vivo da vontade divina. A divisão geográfica das tribos. Judá, o trono do sul. Recebeu as vastas terras do sul, incluindo as colinas de Hebrom, onde Jacó fora enterrado. De seu território viria a capital, Jerusalém, e a linhagem real que nunca se apagaria. Benjamim, o corredor do meio. Como o lobo que Jacó descreveu, Benjamim ocupou uma faixa estratégica e estreita entre Judá e as tribos do norte, protegendo os acessos às montanhas. Efraim e Manassés, o coração do norte. Os filhos de José herdaram a região central e mais fértil. Efraim ficou com as montanhas centrais, e Manassés tornou-se o gigante geográfico, com terras em ambos os lados do rio Jordão. Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, os guardiões do leste. Escolheram as pastagens da Transjordânia. Como Jacó previra, foram a primeira linha de defesa contra os invasores do deserto. Zebulon e Aser, os portões do norte. Zebulon estabeleceu-se perto das rotas marítimas e comerciais, enquanto Aser ocupou a costa fenícia, banhando seus pés no azeite de suas oliveiras e fornecendo iguarias. Issacar, o Vale Verde. Ocupou o fértil vale de Jezreel, dedicando-se à terra e à sabedoria silenciosa que Jacó tanto admirou. Naftali e Dan, as fronteiras distantes. Naftali rodeou o mar da Galileia com sua beleza e agilidade. Dan, após lutar por seu espaço no sul, migrou para o extremo norte, guardando as nascentes do Jordão. Levi, a herança invisível. Como Jacó profetizou, os levitas não receberam uma província própria. Eles foram espalhados em 48 cidades dentro dos territórios de todos os seus irmãos. Eles eram o sal da terra, garantindo que em qualquer lugar de Israel o nome de Deus fosse ensinado. O legado eterno. O tempo dos juízes e dos reis viria e passaria. O templo seria erguido e cairia. Mas o nome de Israel permaneceu. A história que começou com um homem chamado Jacó, que lutou com um anjo em uma noite escura para receber uma bênção, tornou-se a base de toda a esperança humana. As 12 tribos não eram apenas divisões administrativas, eram símbolos das diferentes facetas da alma humana. A força de Judá, o serviço de Levi, a resiliência de José e a luta de Benjamim. Até hoje, quando olhamos para as estrelas, as mesmas estrelas que Deus mostrou a Abraão e que José viu em seus sonhos, lembramos que somos parte de uma narrativa que não termina. No último livro da Bíblia, a Nova Jerusalém é descrita com 12 portas, e em cada porta está escrito o nome de um dos filhos de Jacó. O pai que chorou por José e abençoou seus filhos em uma terra estrangeira, finalmente viu sua descendência alcançar a eternidade. As 12 tribos saíram das páginas do Gênesis para se tornarem os fundamentos do reino de Deus. A promessa foi cumprida. O nome de Israel vive,